próxima palestra com o tema Importância da transição para sistemas produtivos mais sustentáveis. Convido aqui à frente o engenheiro agrônomo Douglas de Zola. Engenheiro agrônomo com sólida experiência na área administrativo-financeira, com atuação e certificadora, banco e empresas de pequeno e médio porte, capacidade de liderança, habilidade de negociação, visão estratégica e desenvolvimento de projetos para a melhoria dos processos internos, atuação com vários profissionais, atenuado a multidisciplinaridade. Com vocês, então, o engenheiro agrônomo Douglas. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Desculpe estar um pouco meio rouco, porque Curitiba, né? Curitiba. Então, eu me chamo Douglas, né? Sou engenheiro agrônomo formado pela PUC. Atuo hoje pelo Tecpar. Sou inspetor e auditor lá do Tecpar, né? Faço inspeções através do Paraná Mais Orgânico, que é um plano... Não um plano, é uma política pública do governo do estado para certificação de produtores orgânicos totalmente de forma gratuita, né? E fui convidado hoje aqui através do Rafael, do IDR, que infelizmente já teve que ir, né? Para falar um pouquinho sobre o tema, que é a importância da transição para sistemas produtivos mais sustentáveis. Eu tenho uma hora para estar falando, vamos ver se eu consigo ser o mais breve ou não, né? Porque senão a gente está lascado de pegar o trânsito aqui, mas... Vamos lá. Primeiramente, eu vou dar um pequeno contexto, né? O que é a agricultura? A agricultura é um modo de exploração da natureza que consiste na transformação do ambiente em favor das espécies de plantas e animais domésticos, especificamente selecionados e melhorados com a finalidade de fornecer meios essenciais para a subsistência da humanidade. Vou usar isso aqui, eu acabei lendo aqui, né? Mas é só para dar uma introdução o pessoal que está em casa assistindo também, só para mais ou menos se basear o que é a agricultura, né? Com relação à transição, essa foto aqui é bastante interessante, porque é a evolução da semente de teossinto até o milho de hoje, né? Você vê como que a transição através da genética foi muito importante para a gente chegar nas sementes atuais hoje, de semente de milho. Tanto que através dessa genética, né, hoje a gente tem o gado, tem a piscicultura, tem sistemas de lavoura pecuária mais integrados, né, e de forma mais sustentáveis. A agricultura biodinâmica ela surgiu no século XX, né, na Alemanha, lá em 1924, através do Rudolf Steiner, né, que ele acreditava que era uma ciência espiritual da antroposofia. Desculpe que eu estou meio ruim hoje de pronúncia. Trata-se de um sistema holístico, né, da agricultura que busca a ligação da natureza com as forças cósmicas e considera a unidade de produção agrícola como um organismo vivo, em harmonia ao seu habitat. Esse aí que escreveu isso aí foi o Regentes, né, em 1994. Né? A agricultura biodinâmica, quem vai tratar mais disso amanhã vai ser a Simone, lá do CPRA, né? Ela vai estar tratando melhor com relação a isso. Que fala um pouquinho aqui também, né, o que é a agricultura biodinâmica. Ela o cultivo adaptado ao terreno e ao clima, o controle da época de semente e manejo, né? Horas de frio e calor, interconexão vegetal e animal, manter a terra fértil, rotacionar os cultivos, o composto, o esterco, que é extremamente essencial, porque você vai estar ativando a biologia do solo, né? Então, a agricultura biodinâmica ela trabalha de forma mais holística, assim, que tem gente que fala assim, a biodinâmica é um tanto quanto desculpa o palavreado, o povo fala de riponga, né? Tem aquele pessoal mais hippie, assim, que fala assim, mas você tem que acreditar que a força da natureza ela vai ter alguma influência na planta? Sim, acredite. Tudo tem
É difícil de explicar, mas a Simone ela vai estar explicando a partir da manhã, né? Essa relação da biodinâmica. E a agricultura biodinâmica, digamos assim, que ela é um plus da agricultura orgânica, porque para você ser ter uma agricultura biodinâmica, você tem que ter a sua unidade orgânica, certo? Esse aqui é o calendário biodinâmico, né? Que ele representa os meses do ano, né? E cada dia você tem uma fase da lua que você vai respeitando. Tem a época que você vai fazer o plantio de sementes, tem a época que você vai fazer o plantio de ramas, tem a época da colheita, a época... tudo tem a época correta, certinho, né? Que tem a legenda aqui do lado esquerdo, né? Que pode estar falando mais certinho para vocês aqui. Até inclusive, se alguém quiser essa apresentação, é só entrar em contato comigo. No final da apresentação eu disponibilizo aí, beleza? Já a agricultura biológica, ela nasceu lá nos anos 30, né? Com o diálogo do Hans Peter Miller, né? E em 1960 o Hans Peter Rush, que é um doutor, um médico lá, ele falou justamente com relação à importância da agricultura de forma a não utilizar pesticidas, que nem o pessoal do IDR estava falando, né? O que são os pesticidas? São os agrotóxicos, os defensivos agrícolas que o pessoal utiliza hoje em dia, né? A agricultura biológica, ela constitui, né, fortemente um movimento ecológico emergente com uma abordagem técnica, né, relacionada à proteção ambiental, qualidade dos alimentos e a procura de fontes energéticas renováveis, porém sem vinculação com qualquer doutrina filosófica ou religiosa. Daí, peguei alguns exemplos, né, de agricultura biológica, que ela é muito... como é que eu posso explicar? Ela é muito difundida em meio urbano-rural. Essas fazendas urbanas que tem, tipo aqui de Curitiba, ela trata mais com a agricultura biológica, certo? E a agricultura natural, que inclusive tem até o Centro de Pesquisa Mokichi Okada aqui no Brasil, né? Ele defende a purificação de espírito, ser acompanhada pela purificação do corpo, daí a necessidade de evitar o consumo de alimentos produzidos com substâncias tóxicas. Essa proposta parte do princípio de que as atividades agrícolas ela deve potencializar os processos naturais, né, evitando perdas de energia no sistema, motivo pelo qual ficou conhecido como agricultura natural. O que é agricultura natural? A agricultura natural, ela tenta buscar no ambiente uma forma que todos os organismos se conversem, ou seja, não existem plantas daninhas, são plantas companheiras. Lá no Chile, onde eu fiz estágio desculpe o nervosismo, eu fiz o estágio obrigatório, né? Eles falam muito da agricultura natural lá, porque eles têm os principais produtores lá, o objetivo de ter 13 tipos de espécies de plantas companheiras, não são plantas daninhas, porque a partir do momento que você tem essas plantas companheiras, o inseto, ela não vai atacar a tua cultura econômica, ela vai ir diretamente na planta que está lá disponível no ambiente, né? Daí, sendo assim, você não vai estar precisando utilizar tem problema com insetos, usar inseticida biológico ou natural, porque ela só vai atacar a cultura econômica a partir do momento que o ambiente está desequilibrado. A agricultura natural, ela visa ter o equilíbrio de todas as formas, tanto da forma biológica do solo, a forma dos insetos, a forma das próprias plantas companheiras, né? Que uma vai se conversar com a outra. Até tem produtores que a gente atende pelo Tecpar, que eles não utilizam nada de defensivo nas culturas que eles têm lá, né? Por quê? Porque o ambiente está em harmonia. A partir do momento que o ambiente está em harmonia, ele não tem ataque de praga. Ele consegue reciclar todos os nutrientes que tem no ambiente
e disponibilizar para a planta de forma mais lenta e gradual? Sim, mas é um sistema que é autossustentável. Você evita a compra de insumos advindos de fora, né? Eles tratam a agricultura natural bastante também como uma agricultura que não depende de terceiros. A própria fazenda vai conseguir suprir, exatamente, obrigado. Daí que eu trouxe as principais diferenças, né, da agricultura orgânica e também da agricultura natural. Que a agricultura orgânica, você pode utilizar produtos permitidos conforme tem na legislação nossa brasileira, né? Hoje a legislação brasileira, Sistema Orgânico de Produção, é a Lei 10.831 de 2003, né? O Decreto 6.323 de 2007 e, desde o ano passado, a Portaria 52. Na Portaria 52 tem anexos que falam sobre os produtos que podem ser utilizados na agricultura orgânica, né? E a natural, ela já não usa produtos fitossanitários. Por exemplo, a agricultura orgânica, moderna de hoje em dia, usa sulfato de cobre, sabão de detergente, extrato de fumos, enquanto a agricultura natural acredita que o próprio ambiente ela vai conseguir se equilibrar, porque ela não utiliza produtos fitossanitários, né? Porque eles acreditam que a Joaninha vai lá comer o pulgão, então não tem necessidade de ir lá fazer essas aplicações, sejam preventivas, né? Que normalmente os agricultores eles passam como um preventivo. Eles também não utilizam a plasticultura, né, e estufa, produz tudo a céu aberto mesmo, né? E produz alimentos fora de época. Já na agricultura natural, não, tudo tem o seu tempo. Cada cultura tem uma época do ano, então é respeitado. Enquanto na orgânica moderna, né, é bastante intensiva, né, então eles acabam fazendo as estufas para ter múltiplos cultivos, né, de uma só cultura. Um exemplo é o tomate, que você consegue tirar vários safras no ano, né? A agricultura orgânica, ela revolve o solo, que nem o rapaz do IDR estava falando, não é o ideal, né? Por que não é ideal? O solo fica fofinho, bonitinho, fica a coisa mais linda de se ver, né? Só que o problema é a chuva, a erosão, porque a chuva vai bater nesse solo descoberto e vai erodir, né? Já a agricultura natural, ela não revolve o solo, é aquele famoso cultivo mínimo. Ele vai plantar e é ali que vai dar certo, porque o ambiente ele está em equilíbrio e o solo ele não vai estar compactado por conta de várias plantas companheiras, tipo nabo, forrageiro, que ele vai, por exemplo, o nabo forrageiro ele vai estufar a terra, vai deixar a terra mais fofa e vai permeabilizar mais água, né? Com relação a fins de produção em monoculturas, que nem dá para ver no slide aqui, que os produtores colocam a palhada seca para armazenar a umidade do solo, né, para evitar um pouco a irrigação. Já na agricultura natural, é uma área temporária, em sistemas mais sucessionais, né, ao qual o próprio ambiente vai estar fornecendo a umidade necessária para a planta. Essas são as principais diferenças da agricultura natural para a agricultura orgânica. Todos são sustentáveis, né, mas só para vocês entenderem mais ou menos. Agricultura orgânica eu vou estar falando mais para frente, né, explicando como que funciona. E temos também a permacultura, que é um sistema integrado em espécies vegetais e perenes, animais, úteis ao homem, baseado no cultivo alternado de gramíneas e leguminosas e na manutenção da palha como cobertura de solo. A permacultura é uma coisa que é utilizada não só na agricultura, mas também na arquitetura, ao qual eles subdividem os níveis, né, de nível 0 até o nível 5. O nível 0 é o cuidar das pessoas, né, que é onde fica a casa. Daí, conforme as zonas que vão aparecendo, você vai fazendo o cultivo. Eu acabei não pegando aqui, porque eu não vou me
atentar muito ao tema da permacultura, né? O tempo, infelizmente, nosso é meio curto, né? Mas existem 3 pilares da permacultura, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e repartir os excedentes. Cuidar da terra é provisão para que todo o sistema de vida continue e se multipliquem. O das pessoas, que é as pessoas acessem os recursos necessários para a sua existência, ou seja, nada em excesso, é somente para o consumo, né? E o ecossistema saudável, utiliza a saída de cada alimento para nutrir os outros. É uma fazenda autossustentável, porque você não vende, não compra de nada do lado de fora, mas você consegue fazer fluir o sistema orgânico lá. Esse é os 3 pilares, né? O cuidar da terra, o cuidar do futuro e cuidar das pessoas, que fala para ter captar o que a natureza fornece, como luz solar, né? Sistemas de captação de água para fazer a irrigação com a água das chuvas, né? Práticas de autorregulação, ou seja, são vários os pilares da... Quer dizer, são 3 pilares da permacultura, mas que ela se subdivide, certo? E o agronegócio brasileiro atual, como que está, né? O nosso país, ele é um país extensamente e extensivamente agrícola, tanto que a maior PIB advém da agricultura. Só que boa parte dessa agricultura é convencional, certo? Só que qual que é o problema de adotar essa agricultura convencional? É a monocultura, é milho sobre milho, sobre milho, sobre milho, sobre feijão, sobre soja, e assim vai. E o que acontece com isso? O solo vai ficando pobre, você vai dependendo cada vez mais de produtos químicos para tentar equilibrar o ambiente e nunca se tem um equilíbrio, né? Você vai utilizar, vai ter um uso mais intensivo de máquinas, equipamentos, fazendo o preparo do solo, a colheita, né? Essa agricultura que a gente conhece hoje em dia, né? E também, como eu falei, você vai utilizar mais fertilizantes químicos e agrotóxicos, químicos advindos do petróleo, que todo mundo sabe que é altamente poluente, né? E ainda mais com essa crise que está tendo por conta da guerra, né? O povo do convencional que está sofrendo bastante, não está tendo insumo. O que eles estão fazendo? Estão tentando migrar para o biológico. Agora que é a grande destacada, agora que é a hora que muita gente... Eu até estava conversando esse tempo com um técnico, que ele falou assim para mim que, Douglas, boa parte dos produtores convencional aqui estão procurando nas revendas os produtos biológicos. Por quê? Porque está faltando insumo. Ou seja, tem muita coisa aí que... Por isso que os produtores, os agricultores hoje estão sofrendo com a elevada alta dos insumos permitidos para utilização no sistema orgânico de produção, né? Porque é aquela regra do mercado, alta procura e baixa oferta, né? Então, normalmente a agricultura biológica não. Os insumos biológicos, são poucas as empresas que fazem, são poucas as empresas que investem nisso e tem pouca não digo pouca saída, porque o Brasil hoje, a gente está em 16º maior exportador de produto orgânico para países de fora, aí, né, sendo o maior comprador dos Estados Unidos e a Europa, né? Aí me fugiu, desculpe. Mas qual que foi o mérito, né, do agronegócio? Ele aumenta a produção de alimentos. Só que, como assim, Douglas, o aumento de produção de alimentos, sendo que o Brasil só exporta soja, milho, que é uma commodity, né? Soja e milho não enche barriga. Quem enche a barriga são os produtores da agricultura familiar, porque aquele mercado que você tem na sua vila, na sua cidade, né, você muito provavelmente você vai comprar arroz e feijão de um grande produtor, né, mas a hortaliça que está lá, o legume que você vai utilizar no seu almoço ou na sua janta, vem de um agricultor familiar. Ou seja, o Brasil é um grande produtor de commodity, não é um grande produtor de alimento, certo? E também com relação à diminuição aos preços dos consumidores, porque quanto mais gente produzindo, mais produto tem disponível no mercado, menor é o valor, certo?
Sendo assim, por isso que o preço do convencional é muito mais baixo do que o do orgânico, porque o orgânico demanda mais mão de obra, é mais moroso. Muita gente fala assim, mas o orgânico não produz como o convencional. Não produz como o convencional por conta de falta de mão de obra adequada, mão de obra qualificada, como a gente fala, né? Já no convencional é tudo mecanificado, é utilizado trator e tudo mais, e no orgânico é mais manual, né? Por isso que hoje você vai ver um cenário nacional aí, na agricultura familiar, boa parte são pessoas já com uma certa idade, né? Os agricultores familiares já tem um pouquinho mais de idade e eles, digamos assim, eles vendem o excedente no mercado, né? Por isso que o valor é maior também. Hoje a gente tem um grande problema com a deriva, né? Que sorte que aqui no Paraná, pelo menos as regiões que eu faço inspeção, existem legislações municipais que não autorizam a aplicação de insumos não, de defensivo agrícola, um agrotóxico mesmo, né? Por avião. Porque aqui em Guaratuba a gente não está conseguindo certificar produtores de banana, por conta que em Santa Catarina pode. Santa Catarina aqui, que é a Garuva, que é colada aqui já com Guaratuba, é um grande produtor de banana aqui na região sul do Brasil, né? Daí muitos produtores têm terras que eles compram em Garuva e compram em Guaratuba e acabam passando, ou seja, é muito difícil de combater isso, né? Mas com relação à deriva, a gente por isso que a gente bate tanto o martelo, bate tanto com relação à barreira. Por que é importante a barreira estar estabelecida na propriedade orgânica? Por conta do teu vizinho. Você tem que cuidar por conta do teu vizinho, não por conta de você, porque o teu vizinho vai aplicar alguma coisa que pode contaminar o teu produto que você está plantando ali. Ele vai passar um herbicida, vai matar tudo os teus alfaces, né? Então, é por conta disso que a gente fala sobre a deriva. Com relação também à degradação do solo, quando você vai utilizando muito produto químico, vai manejando muito o solo e não respeita o ambiente, o solo ele vai se degradando, né? Ele vai ressecando, vai perdendo propriedades essenciais, né? Vai perdendo toda a biota e a microbiologia ativa do solo. Isso causa impactos, né? No caso de desertificação, eu vi um relato que a desertificação no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro está muito acelerado. A gente está perdendo muita área agricultável justamente por mau manejo, né? E também com relação à erosão. Boa parte dos rios que a gente tem hoje no Brasil são rasos. A gente podia estar muito bem explorando os rios, um modal de transporte para escoar a produção, mas não tem como, porque principalmente na região oeste, lá que as meninas da Unioeste trabalham lá, na região ali de Itaipu, né? A Itaipu ainda tem um trabalho muito forte, muito bonito lá, que eles preconizam a agricultura orgânica justamente para não ter a erosão, porque o produtor orgânico, uma das diretrizes da agricultura orgânica é você respeitar o ambiente, você não maltratar a natureza, né? Tanto que tem tudo uma legislação que amarra isso, ou seja, você não pode ter uma lavoura de hortaliça lá ou qualquer outra cultura, né, descoberta, porque primeiro vai chover, vai ter erosão, essa camada rica e fértil do solo vai para onde? Vai para a parte mais baixa. E o que tem mais na parte mais baixa? Os rios. Então a gente está assoreando muito os nossos rios e também, com consequência, diminuindo a fonte de água disponível, certo? E então eu vou falar um pouquinho agora sobre a transição agroecológica mesmo, né? Que eu até agora só falei dos malefícios que tá ocorrendo, né? Qual que é a importância da transição ecológica? A transição ecológica, a importância dela é você trazer de volta a vida perdida no solo, ou seja,
você manejar menos, para compactar menos, para a raiz ser mais, da planta conseguir ir mais fundo, conseguir retirar nutrientes mais ao fundo e não ter problema também com parte de falta de chuva, porque ela vai buscar a umidade lá embaixo. A raiz, quanto mais profunda vai, mais ela vai necessitar, menos ela necessita de irrigação. A região, não só essa, mas boa parte do Paraná sofreu muito nesse último ano com as faltas de chuva que teve, né? E por isso que é importante fazer essa transição agroecológica. E ela tem que ser de forma gradual. Você não pode da noite para o dia já querer produzir um alimento orgânico. Você tem que, como que eu posso dizer? Você tem que ir vindo aos pouquinhos. Você vai ver qual que vai ser o seu manejo. Você vai substituir os insumos químicos por biológicos ou naturais, né? E justamente você ir conseguindo ativar essa rizosfera que com o cultivo do agrotóxico, e o cultivo do agrotóxico é ótimo, com a utilização de agrotóxico demais, né, ela vai matando essa parte ativa do solo. Com relação às contaminações, que nem eu estava falando, né, o problema de você tá utilizando agrotóxico é que você, além do produtor se contaminar na aplicação, né, que a maioria, como eu falei, é produtor não muito tecnificado, ele é mais agricultor familiar. Ele aplica de chinelo de dedo mesmo, o químico, né, e acaba trazendo malefícios lá na frente, com câncer, com aquela doença nova lá que o povo está falando, que é da moda agora. Imagine ter doença da moda, que é a depressão. Hoje em dia está difícil, cada dia mais o povo está tendo depressão, porque é algo que a gente consumiu lá atrás que acabou alterando o nosso sistema nervoso, né? Por isso que é importante a gente, desde já, estar procurando alimentos mais saudáveis, certo? Mas na prática, o que é uma agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica, ela só é orgânica através do momento que você busca um organismo certificador, pelo menos aqui no Brasil, né? Ela só é orgânica mesmo a partir do momento que você consegue o certificado de conformidade orgânica, seja no sistema participativo, seja no sistema auditado, ou seja no sistema de OCS, que é a Organização de Controle Social, certo? Mas esse aqui eu vou falar mais para frente, um pouquinho melhor sobre a agricultura. E além de não usar agrotóxico, o que mais um agricultor faz? Isso que eu vou falar um pouquinho mais também, né? E o que é essa transição agroecológica. A agricultura orgânica, que nem eu estava falando, ela é sem agrotóxico, sem adubo químico, uma agricultura mais sustentável. Ela gera um menor impacto ao ambiente, né? E ela busca o controle de práticas com alternativas naturais, seja extrato de fumo, algo que a pessoa tem dentro da propriedade, né? E não tem dependência de energia renovável como o petróleo, né? E os produtos são certificados por produto para o consumidor. A lei que rege o produto orgânico é a 10.831 de 2003, né? Que nem eu falei já anteriormente. E fala justamente com relação ao período de conversão. Esse período de conversão é um período que a gente conhece como período de transição, que a partir do momento que o produtor ele quer se tornar orgânico, ele tem que fazer todo um acompanhamento com o responsável técnico. Esse técnico ele vai até a propriedade do cidadão que quer certificar, né? E fala assim, eu quero ser orgânico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o manejo orgânico. O que é utilizar o manejo orgânico? Técnicas permitidas, insumos permitidos. O que mais? É difícil fazer palestra, vocês me desculpem, que eu não tenho essa dislexia que nem o povo fala aí, né? Então eu acabo ficando um pouco nervoso. O sistema de produção ele
busca produzir de forma ambientalmente responsável, economicamente viável e socialmente justa. Por que socialmente justa? Porque um dos princípios de inspeção, quando a gente vai lá na propriedade, a gente fala sobre que o ambiente social do produtor, ele tem que ser justa com o produtor e com a pessoa que está trabalhando lá. Porque você não vai explorar uma mão de obra de forma ilegal, ou seja, você não vai dar todos os benefícios para a pessoa, né? Então, por isso que a gente fala bastante de socialmente justa. O processo de transição agroecológica, ela é gradual, né, de transformação de bases produtivas e sociais para recuperar a fertilidade e o equilíbrio ecológico do agroecossistema, em acordo com os princípios da agroecologia, devendo priorizar o desenvolvimento de sistema agroalimentar local e sustentável, considerando o aspecto social, cultural, político e econômico. O que isso quer dizer? Devendo priorizar o sistema agroalimentar local. O Paraná hoje tem uma meta até 2030 de 100% da merenda escolar ser produtos advindos da agricultura orgânica. Por quê? Porque eles já estão pensando lá na frente que o futuro, que são as crianças, não podem ser contaminadas com agrotóxicos. Então, por isso que eles pensam assim, que a gente tem que alimentar as crianças já com produtos orgânicos, certo? E aqui eu tenho um esqueminha da transição agroecológica, tanto da parte interna como da parte externa. Da parte interna, o que é? É redução e racionalização do uso de insumos químicos, ou seja, como eu falei, a transição ela é gradual. A pessoa toda a vida usou insumo químico. Como que eu vou, de uma hora para outra, parar? Você vai racionalizando, eu não vou usar o glifosato, vou usar uma enxada. Eu não vou usar um inseticida, vou usar um produto mais natural, tipo um extrato de NIM, né, que é um inseticida natural. Eu vou substituir aquele fertilizante químico, por exemplo, eu uso lá um NPK. Você começa a utilizar o esterco do seu curral que você tem ali, o esterco da sua galinha que você tem ali, né? Justamente por quê? Porque você já tem todos os nutrientes disponíveis na sua unidade de produção. Você só tem que disponibilizar. Por isso que a transição ela é de forma gradual, né? Você vai buscar a racionalização do uso de insumos químicos, a substituição de insumos por produtos biológicos, como eu falei, e o manejo da biodiversidade também. Que isso quer dizer? É aquilo que eu falei. Você vai utilizar menos o maquinário de trator, você não vai escarificar, você não vai passar o famoso pé de pato, né? Você vai estar trabalhando com espécies tipo nabo forrageiro, crotalária, ervilhaca, né? Justamente para você ir manejando o solo. O que é esse manejar o solo? As próprias plantas, ela vai de forma mais natural possível, né? Ciclar os nutrientes para deixar disponível para a planta, né? E com relação à transição externa, né? A expansão da consciência pública de que, em vez de eu comprar um produto convencional, eu vou começar a procurar esse produto que é orgânico, porque ele vai me trazer um benefício, não só agora, mas no futuro, que eu não vou estar consumindo produtos químicos, né? Também a relação de transformação do homem na natureza, você tratar a natureza de uma forma mais harmoniosa, né? Em vez de estar derrubando árvore, você vai plantar um sistema que é muito bem manejado, é o de agrofloresta, né? Pois no sistema de agrofloresta você tem você pode colher a madeira, pode colher o alimento, né? E tem também a integração da pecuária, que você pode tirar o leite, pode tirar a carne, que é a famosa ILPF, que agora me fugiu, é integração lavoura, pecuária e floresta, né? Que você aproveita, você vai tirar tudo em um espaço pequeno, né? Você vai estar respeitando a natureza. Eu até li
quando estava montando esses slides, né, que o porquê que o povo fica cortando árvore para colocar lavoura, colocar pecuária, sendo que os ventos chegam a diminuir de 66% para cima as percas na lavoura, porque ela vai diminuir a umidade do solo, né, vai tombar as plantas, ou seja, você tem muito mais perdas do que a agroecologia. Você também tem que fazer uma reforma agrária decente, né? Organização de mercados e infraestruturas. No caso, os mercados, dá prioridade nesse agricultor orgânico, dá mais espaço de prateleira, que a gente sabe que hoje em dia o mercado, quando você vai num mercado grande, pelo menos aqui em Curitiba, você vai mais ver convencional. O orgânico é uma prateleirinha que tem lá no cantinho, lá escrito lá, produtos orgânicos. Até meio feinho, fica no cantinho lá, né? Não, a gente justamente tem essa mudança institucional, né? Uma organização melhor. Também mudança institucional na pesquisa, ensino e extensão, que hoje grande parte das faculdades no Brasil, ela ensina o quê? Ensina o agronegócio a fundo. São poucas as instituições que ensinam da forma agroecológica, ou seja, eu sou formado na PUC. A PUC aqui de Curitiba, ela tem uma fazenda ao qual ela certifica produto, insumos, né, para utilização não na agricultura orgânica, na agricultura convencional. Ela estimula você a estudar o químico. Por que não, em vez de a gente estudar um químico, não estudar um biológico? Né, entender mais essa relação do ambiente e da planta, né? E também com relação a políticas públicas com enfoque agroecológico. O Paraná ainda é pioneiro, que ele está querendo até 2030 comprar 100% da merenda escolar orgânica. Mas e por que o Brasil inteiro não faz isso? Para justamente dar esse viés mais para a agricultura familiar, né? E também as inovações na legislação ambiental, que infelizmente acho que os governantes estão mais governando para eles do que para a gente. Infelizmente acabam colocando umas legislações aí que a gente tenta transcrever, tenta interpretar e não sabe o pé nem a cabeça disso, né? Para a transição você tem que ter um planejamento. Isso aqui é uma foto que eu retirei, que é lá do CPRA, né? Que eles têm não sei se para quem conhece o CPRA lá, né? Ele tem um sistema, coisa mais linda lá, que é um sistema bem agroflorestal mesmo, porque lá eles ficam é uma APA, né? Uma APA do Iraí, né? Lá eles têm esses campos experimentais que mostram a transição de forma escalonada. O que você precisa fazer do início até o fim, né? A transição ela envolve, entre outros, a adoção de práticas conservacionistas de solo e de água e um plano de ação, né? Um plano de transição. Como que você vai fazer esse manejo? Essas práticas são bastante verificadas, né? E existe um checklist que você consegue orientar o produtor e até melhora o trabalho do extensionista que está juntamente com o agricultor lá, né? Para ter um diálogo melhor. Esse aqui são algumas práticas que o CPRA tem justamente junto com o sítio Catavento lá de Indaiatuba, né? Que no meu lado direito aqui tem o cultivo de uva orgânica lá em Indaiatuba, né? Com as entrelinhas todas cobertas, com as linhas com a camada de cobertura morta, né? Que é essa cobertura morta aí? Muito provavelmente é a roçada que eles fazem entre as linhas e vão jogando esse material para as linhas. Daí o próprio sistema vai se alimentando, ou seja, como assim o sistema vai se alimentando? Aquele nutriente disponível que a planta utilizou para crescer, ela vai estar oferecendo agora numa forma mais gradual, assim, de forma mais extensa, enquanto o químico você perde esse nutriente
uma semana, dependendo na aplicação da ureia, se chover, lixivia bastante, né? Já esse não, ele vai disponibilizando para a planta de forma mais lenta, mais gradual, ou seja, a planta só vai absorver aquilo que ela realmente necessita. E também aqui, também tem no meu lado esquerdo aqui, que é a cobertura morta feita ali no CPRA ali, né? Um exemplo de plantio direto na palha, utilizando a cobertura morta, justamente para ela fixar a umidade no solo, né? E está ciclando esses nutrientes. A adubação orgânica, o composto, biofertilização e a adubação verde, né? Esse aqui também, a importância, aqui é o composto, né? Com esterco, palha seca, que você vai manejando e espera bioestabilizar por 60 dias, né? Faz essa cobertura. Trabalha com a adubação verde, que é justamente plantar espécies de forrageira mesmo, né? Tipo ervilhar, aveia, que você vai plantar, vai roçar e vai deixar ela no ambiente. Você só vai plantar em cima, né? E também o biofertilizante, que você pode ir utilizando como se fosse eles chamam de folhar, mas não é folhar, Deus livre. Muitos vão em esterco, e esterco não pode ser utilizado, não pode ser aplicado em partes comestíveis e aéreas. A legislação não permite, né? Mas você vai disponibilizar de uma forma mais rápida para a planta. As SAFs, né, que são consideradas a opção agroecológica do uso da terra, que oferece diversidade de produtos e renda. Essas SAF aqui você encontra muito no nosso litoral. Lá eles têm o cultivo da banana, tem o cultivo da pupunha, tem o cultivo de hortaliças, né? Ele é um bom, digamos assim, artifício para a transição agroecológica, que você vai cultivando várias coisas, né? E vai melhorando o ambiente. Mas o que é o alimento orgânico? Não é apenas um alimento sem agrotóxico, você tem todo o manejo, né? Ele busca, com práticas, manejar de forma mais equilibrada o solo e demais recursos naturais, com a água de forma escalonada. Você vai plantar plantas que permite o consórcio, que você não vai plantar um feijão junto com uma cebola, elas são incompatíveis, né? Uma prejudica o desenvolvimento da outra, né? Com relação a animais, né? A insetos, e conservando-os a longo prazo. Como que você garante essa qualidade orgânica? Através da certificação por auditoria, que é no caso do TECPAR, a qual um engenheiro agrônomo vai até a propriedade, como inspetor, ele vai checar artigo por artigo se você está cumprindo o que a legislação estabelece, né? Você também tem os sistemas participativos de garantia, como é a Rede Ecovida, a qual um grupo de agricultores se junta, se eu não me engano, no máximo 12, sendo que eles mesmos se policiam, né? Eles mesmos que vão fazendo a verificação, chamada certificação em cadeia, porque se um errar, infelizmente todos daquela rede podem estar perdendo o certificado, né? E temos também o controle social na venda sem certificação, que é a famosa OCS. Qual que é a diferença? O sistema participativo e o sistema auditado, você consegue vender em mercado, você consegue vender em feira, você pode utilizar esse selo, que é o selo CISORG, né? Ele vai estar identificando se ela é certificada de modo participativo ou se ela é certificada de modo auditado. Já a OCS não, a OCS é somente em feiras ou em indústrias, né? Aqui tem algumas das diretrizes técnicas, eu não vou estar entrando muito porque é bastante extenso, eu não gostaria de ficar lendo aqui para vocês, né? Mas basicamente é você utilizar fertilizante orgânico, adubo verde, e também realizar um manejo ecológico de praga e doença, sempre utilizando produtos permitidos na agricultura orgânica, que ela vem relacionado nos anexos da portaria 52, né? E também promove a adequação ambiental, CUCAR, destina ao corretamento dos dejetos humanos. Você não vai ter uma fossa séptica dentro da sua área orgânica,
né? Deus o livre. Ou esgoto a céu aberto. Não, a agricultura orgânica você tem que estar respeitando o ambiente, tem que dar o destino correto. Você não pode estar queimando um lixo reciclável na sua propriedade orgânica. Você tem que destinar a alguém que faça essa destinação correta, né? Reutilizar esses produtos, digamos, da cozinha, casca de laranja e tudo mais, para você estar fazendo uma adubação futura, né? Fazer um composto. Esse exemplo aqui mostra bastante com relação a como que funciona, por que é importante fazer a transição gradual, né? Que a agricultura convencional ela trabalha com solo morto, é um solo compactado, que ela não absorve tanta água, não retém umidade, não tem uma vida ativa no solo boa, né? Corre mais risco de erosão. Já com relação à agricultura sustentável e orgânica, ela trabalha com solo vivo, porque a raiz vai estar segurando a água. Aquela planta que está em cima, ela vai estar segurando a água para você não perder solo, não perder nutriente, não perder a matéria orgânica, né? Então, um exemplo bastante ilustrativo, né? Até a Ana Primavera, ela, uma das referências nessa parte de agricultura orgânica e agricultura natural, mostra através dessa foto que não adianta você querer do dia para a noite começar na agricultura orgânica, porque a agricultura em solo morto não funciona. Você precisa ativar aquele solo, né? Você precisa descompactar, você precisa nutrir, você precisa que os fungos benéficos que vai transformar o elemento para a planta poder extrair estejam presentes no solo, para que eles possam também, que esses fungos combater os maléficos que podem trazer algum dano econômico ou fisiológico para a planta, né? Essa aqui é um exemplo da agricultura orgânica, já solo vivo. Você vê a diferença, ó, no solo morto, não adianta você plantar porque a planta não desenvolve. Já em solo vivo, olha como que ela fica mais bonita. Você não vê os espaçamentos quase. Porque e tem gente que fala assim, mas a agricultura orgânica não dá certo. Como que não? Olha a foto aí para mostrar, né? Dá certo, é saudável. E é bom para todo mundo, é bom para o ambiente, é bom para a economia e é bom para todos, certo? E queria já terminar já, né, com essa mensagem do Restrepo, né, que é importante controlar a ansiedade e pensar que a agricultura orgânica, tudo que pode ser solucionado de um dia para o outro, tudo é gradual e requer um segmento e observação do agricultor, ajustes, correções e assim alcançar o desenvolvimento desejado. Sabedoria e persistência são ferramentas que auxiliam no caminho do êxito e da autonomia. E é isso aí. Desculpe qualquer coisa aí. Estou um pouquinho nervoso, um pouquinho sem voz, porque tenho criança pequena, tive que acordar e minha voz foi para as cucuia. Mas fica aqui o meu contato, tá? Caso vocês queiram esse material, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, ou um e-mail, ou entrar aí na minha rede social, que é meu Instagram, né? Solicita lá, Dizula, tem como você mandar esse material que você apresentou aí? Eu disponibilizo sem problema nenhum. Então, neste momento, deixamos abertas as perguntas. Se alguém tiver a fazer ao Dizula, será entregue o microfone. Boa noite, Douglas, tudo bem? Tudo bom, Antunes? Tudo jóia. Douglas, primeiramente, parabenizar pela palestra. E só eu gostaria assim, de fazer uma sugestão, certo, né, que a exemplo da palestra anterior, sim, eu acho que deveria ser colocado, assim, trabalhado um enfoque menos agressivo à agricultura de escala, que ela é fundamental para o país, e a transição vai ser bastante difícil e não se sabe nem se vai conseguir. Né? Esse discurso de demonizar a agricultura de escala não funciona. Não. Isso aí separa o país
e é antiproducente. A agricultura de escala hoje nos traz um incremento no país, na economia do país absurda, incrível. Tá? Outra coisa, a soja, o milho, o trigo, eles alimentam nós, sim, porque quem come eles é o porco, é o boi e o frango. Então a gente come porco, boi e frango, todos alimentados com soja, milho e trigo, de forma que indireta, são matérias-primas das rações. Certo. Tá? Então assim, cara, eu acho que a gente devia, né, eu estou começando agora com orgânicos, eu não sei nada de orgânico, eu vim aqui aprender, eu vim da agricultura de escala, é por isso que me doeu um pouquinho quando você começou a chicotear. Eu sei que tem vários problemas. Aquele solo vivo existe na agricultura de escala também. Eu conheço várias propriedades que têm solo vivíssimo em agricultura de escala. Então não pensa que a agricultura de escala tem só solo morto, que não é assim. Tá? Tem que conhecer. Existem propriedades maravilhosas, tanto no Paraná como Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul. Sim. Eu conheço até o Uruguai, Argentina. Tá? E tem muita agricultura de escala muito bem feita. Tá? Então tem que tomar cuidado. Esse discurso de fazer uma contra a outra, elas não são concorrentes, elas são complementares. A agricultura de escala, a agricultura orgânica são complementares, não são concorrentes. Se a gente inventar de fazer agricultura orgânica hoje no Mato Grosso, na Bahia, lá no Anel da Soja, lá, cara, não vai. Para começar, que nós agrônomos não sabemos fazer agricultura orgânica. Então, se a gente fala para o produtor, vamos fazer agricultura. Então tá, então fala para mim como é que eu faço 25 mil hectares de agricultura orgânica aqui, sem veneno. Cara, não vai acontecer. Soja não vai acontecer. Tá? Então a gente não, assim, ó, não é uma crítica, tá? Sim. É uma sugestão que a gente tem que começar a maneirar a conversa e parar com esse negócio de ficar acusando como se a agricultura de escala fosse o bicho-papão. Não é. Elas tem lugar para agricultura orgânica e tem lugar para agricultura de escala. Tá? Ela vai funcionar, e ela funciona, ela traz divisa para o país. Eu sei que o ideal, o suprassumo seria que toda a agricultura do país fosse orgânica, mas hoje isso aí é impossível, totalmente impossível. Então, a tua palestra que foi transição, eu não sei se isso aí vai conseguir acontecer, mas a gente tem que começar por nós. Se a gente começa a dizer que a agricultura de escala é ruim, imagina a mídia, imagina a cantora lá, que todo mundo fala dela lá, né? O pessoal da rede de TV aí, né? O pessoal da mídia. Se a gente que é agrônomo vai falar mal dos agricultores que plantam soja convencional, imagina a mídia. Sim. Entendeu? Então a gente não pode fazer isso aí. A gente não pode tirar pedra nos irmãos. Tem que lembrar que do lado de lá tem agrônomo, tem produtor, tem gente que trabalha, gente que sustenta a família também. Altamente tecnificado também, né? Concordo. Tá. Sim, então sim. É só isso aí. Desculpa qualquer coisa, né? Então, mas a gente acaba ficando um pouquinho nervoso, né? Mas não demonizando, Deus o livre, né? A gente depende muito da agricultura convencional. O ideal, digamos assim, seria uma utopia, a gente depender cada vez menos e aproveitar cada vez mais a agricultura orgânica, né? A gente sabe que a transição é uma coisa que deve ocorrer. Tem muito produtor tecnificado, sim, no convencional, né? Com lavouras muito bem manejadas, muito bem produtivas, né? Só que acaba utilizando cada vez mais produtos químicos, né? E infelizmente para nossa saúde já não é tão bom, né? Então, desculpe se eu levei para um lado que estava um colocando contra o outro, não foi minha intenção, tá? Sim, uma complementa a outra, exatamente. Exatamente. Sim. Eles usam porque precisam. Exatamente. Então, tipo, ninguém gasta agrotóxico porque tem dinheiro. Tá? Ou joga mais adubo do que porque está dinheiro sobrando. Ninguém está sobrando dinheiro. Nem na convencional, nem no orgânico. Uhum. Tá? Então é só, tipo, como o técnico, aqui nós estamos dentro de um grupo técnico, sim, que a gente, tipo, siga o que ele está dizendo. Tipo, eu atendo dois lados. Eu trabalho com hortaliças, lido com orgânico e lido com convencional. E os dois a gente tenta trabalhar dentro da melhor forma possível, dentro das técnicas da produção integrada. Quem pode usar orgânico, usa orgânico. Porque primeiro que o orgânico tem uma coisa de cabeça, não é só vontade. O cara que quer ter vontade de plantar orgânico, só vontade não adianta. Ele vai ter que ter vontade de estudar, tem que entender um pouco tudo isso que você colocou de fisiologia, biologia, integração, plantas companheiras, plantas antagônicas, ciclo de lua, ciclo de água,
tem que saber todas essas coisas. E ele tem que saber, no mínimo, saber um pouco dessas coisas para poder receber uma orientação. Senão ele não consegue nem receber uma orientação técnica. Exatamente, ele tem que abrir um pouco a mente, abrir um pouco mais a cabeça, né? Então, aí como ele falou ali, tipo, da questão soja e milho, do milho, a gente tem uma infinidade de alimentos que a gente come. Entendeu? E uma infinidade de utilização do milho para N coisas, desde a cola até a coisa que nós usamos no dia a dia nosso, em casa, em qualquer coisa. Da soja, Da ração. eu não sei, eu ia procurar aqui, mas eu sei que tem uma centena de alimentos que nós consumimos. Que vem através advindo da soja. Que vem da soja. Então não é direto, ninguém come soja, ninguém come mamona, que no outro lá dizia, certo? Né? Mas come tudo, certo? Sim, então e bastante, né? É só pra gente, tá caro assim, cada vez menos, mas... Assim como profissional, a gente não atacar a outra cultura. É um nicho de mercado, é uma opção de negócios que tanto o orgânico, quanto a produção integrada, quanto o convencional, tem a tendência de fazer. Mas foi muito boa a tua apresentação, foi um pouco mais nervosa no começo, mas depois Peguei no tranco, né? Mas como eu falei para você, a gente fica muito no escritório, a gente trabalha mais, digamos, reservado, um pouco com o agricultor, de forma mais... Quando a gente vai fazer uma inspeção no produtor para certificar ele, né? Ele vê a gente com um pezinho atrás, achando que a gente é fiscal. A gente não é fiscal, a gente está lá para apontar para ele. Né? Não, o senhor hoje quer ser certificado orgânico, o senhor só tem que seguir a legislação. A legislação é essa. Se tiver alguma coisa errada, eu vou estar apontando para o senhor aonde que está o erro, né? O senhor corrige, né? Porque quem tem quem pode fiscalizar e multar é o MAPA. Né? A gente só vai lá para apontar para o produtor. A gente, digamos assim, é uma ferramenta no meio desse sistema todo. Né? Boa tarde. Boa Primeiramente, tarde. Douglas, gostaria de agradecer a sua apresentação. Teve um termo novo para mim, que foi agricultura natural, que na teoria eu não conhecia a terminologia, embora já tenha presenciado na prática muitas vezes. E complementando a fala do nosso colega, concordo que a gente não deve atacar, porque Sim. A agricultura como um todo, a gente está todo mundo no mesmo barco, Exato. Mesmo que cada um produza alimentos diferentes, independente de ser para finalidade de consumo humano ou não. Eu entendi a fala dele, mas eu também entendo a sua, Douglas, porque no prato do brasileiro a gente não come a soja e o milho, né? O grão já vai mais para exportação. Só que da mesma forma também temos a certificação de grãos no Brasil, no Paraná. O município de Ampere é um município que exporta muito grão e eles são certificados Guebana lá. Então também tem essa realidade do orgânico na produção de grãos, de milho e soja. E eu acredito que assim o encontro a gente foi mais para produção de alimentos que está no prato do brasileiro, que está na nossa rotina, e acabou ficando um pouco de fora os grãos, mas nada impede, né? E tem opções também, não está fechado esse caminho. E muito obrigada, porque hoje abriu a cabeça para muita coisa, né? Obrigada mesmo. E a gente tem que dar as mãos e continuar caminhando junto, porque Sim. A gente está todo mundo no mesmo barco. Exatamente, concordo. Então, mais uma vez peço desculpa se eu acabei jogando um contra o outro, não era a minha intenção, né? Eu falei, estou um pouquinho nervoso, porque não é algo que a gente habitualmente faz, né? Palestras, né? Realmente eu tenho que melhorar, me desculpe, estou um pouquinho nervoso, né? Mas é isso que você falou, a gente não tem que demonizar, a gente tem que andar sempre junto, né? Um complementa o outro, não é um contra o outro, né? Exatamente, a gente não é contra a tecnologia, a gente está cada vez mais dependente da tecnologia, principalmente na produção orgânica agora, certo? Porque, com relação, que nem na palestra passada que o rapaz estava comentando lá, acho que é Joel o nome dele, do IDR, né? Ele estava falando sobre o desafio nosso, hoje com relação às sementes e mudas, que eu vi vocês estavam um debate acalorado ali, né? Isso é uma coisa que a gente trata bastante lá dentro da certificadora, né? Que como que a gente vai cobrar isso? Porque a gente é um órgão que é cobrado pelo Ministério da Agricultura, só que o Ministério da Agricultura não está ajudando a gente também, né? Porque a lista dos insumos permitidos e
da onde tem sementes e mudas, é um dever do Ministério da Agricultura divulgar. Infelizmente não tem. Como que a gente vai conseguir cumprir esse papel? Como que eu, como um organismo certificador, vou cobrar do produtor, tá, o senhor precisa ter aqui semente e muda orgânica. E o produtor vai falar assim, mas eu não tenho onde comprar. Aonde que eu compro? Porque, infelizmente, a gente depende muito, tá precisando de uma tecnificação melhor no orgânico, né? A gente precisa de um melhoramento de sementes melhores, das sementes crioulas, né? Porque aquilo que você estava comentando, o produtor, ele, mesmo que ele separe um pouquinho de semente, de 100% que ele vai separar, apenas 50% vai ser viável. E os outros 50% ele vai perder. Por isso que eu acho importante a tecnologia, né, utilizada no convencional, no orgânico também, para estar melhorando essa semente de forma que não mude geneticamente, né? Porque a gente não pode estar utilizando organismos geneticamente modificados no orgânico, né? Mas eu acho importante, sim, a utilização dessa tecnologia para ampliar e fomentar cada vez mais e tentar abrir os olhos dessas grandes multinacionais para olhar também para o agricultor pequenininho lá. Exatamente. Sim. Sim, esse é um grande desafio da agricultura orgânica, né? Ter mais incentivos de políticas públicas, né? Que a gente, um dos maiores entraves que a gente acaba tendo nas inspeções é o agricultor vir e falar para mim, vem cá, eu não tenho um técnico que venha me atender aqui, eu não tenho aonde procurar esse insumo permitido para utilizar aqui, e aí, como que eu faço? Né? Com políticas públicas melhores, capacitando mais pessoal da Emater, que agora é IDR, para ir lá atender o pessoal lá de forma... Sim. Uhum. Sim, falta capacitação dos técnicos. Uhum. É verdade, cada vez mais. Por isso que é o legal de estudar, né? Você aprende cada dia coisa mais nova, né? Por isso que é importante sempre a gente estar lendo, né? Então queremos agradecer mais uma vez o conhecimento repassado pelo engenheiro agrônomo Douglas de Zulo. Convido todos mais uma salva de palmas a ele. Obrigado mais uma vez, desculpe qualquer coisa, tá? Vou estar ali fora, qualquer coisa, se alguém quiser conversar. Representando então a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná de Curitiba, convido a Suzane novamente para fazer a entrega do certificado ao palestrante.